Olá, boa noite. Hoje falaremos sobre parâmetros vitais. Prontuário do paciente. É um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro de todas as informações referentes aos cuidados médicos e paramédicos prestados ao paciente. As anotações no prontuário ou ficha clínica devem ser feitas de forma legível, permitindo inclusive identificar os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente. O prontuário deve ser realçado, é um instrumento valioso para o paciente, para o médico e demais profissionais de saúde, além de instituições que atende, bem como para o ensino, a pesquisa, a elaboração de censos, proposta de assistência à saúde pública e para avaliação da qualidade da assistência médica prestada. O correto e completo preenchimento do prontuário torna-se grande aliado do médico para sua eventual defesa judicial junto à autoridade competente. O prontuário é um documento de manutenção permanente pelos médicos estabelecidos de saúde, na resolução da CFM número 1331/89. Ele pode ser posteriormente utilizado pelos interesses como meio de prova até que transcorra o prazo prescricional de 20 anos para efeito de ações que possam ser interpretadas para a Justiça. Todos os documentos originais que compõem o prontuário devem ser guardados pelo prazo mínimo de 10 anos, a fluir da data do último registro de atendimento do paciente. Afinal desse tempo, o prontuário pode ser substituído por métodos de registros capazes de assegurar a restauração plena das informações nele contido. Microfilmagem, como, por exemplo. Os originais poderão ser destruídos. Compete ao médico e ao seu consultório e aos direitos clínicos ou diretores técnicos. No estabelecimento de saúde, a responsabilidade pela guarda dos documentos. Qual a função do prontuário? A função do prontuário, a princípio, é dar assistência para o paciente. Ele pode servir como um apoio de diagnóstico, pode servir como uma pesquisa na parte do ensino. Ele também pode ter dados epidemiológicos internos e externos, e também ele pode ser sobre uma administração, né, se houver alguma necessidade de ação judicial. Anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem deverá ser feita imediatamente após a realização do procedimento ou observação. Toda anotação deverá ser precedida de hora e finalizada com a assinatura do profissional e o número do Corém. Tudo que ocorre com o paciente deverá ser registrado no prontuário. Manter o prontuário salvo de rasuras, não utilizar corretivos e organizando é de responsabilidade de todos os profissionais que atuam na assistência do paciente. Lembram-se que o prontuário é do paciente e não do profissional ou da instituição. No prontuário, em suporte ao papel de a identificação do profissional de enfermagem é definida pela decisão do Corém, a qual normatiza no Estado de São Paulo os princípios gerais para ações que constituem a documentação de enfermagem, onde se lê em artigos, do 1º ao 7º. Artigo 1. O registro deve ser claro, objetivo, preciso, com letra legível e sem rasuras. Artigo 2. Após o registro, deve constar a identificação do autor, constando nome, Corém e carimbo. Artigo 3. O registro deve constar em impresso devidamente identificado com dados do cliente ou paciente e complementado com data e hora. Artigo 4. O registro deve ser subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Artigo 5. O registro deve permitir e favorecer elementos administrativos e clínicos para
Auditoria em enfermagem. Artigo 6. O registro deve fazer parte do prontuário do cliente ou paciente e servir de fonte de dados para processo administrativo legal, de ensino e pesquisa. Controle de sinais vitais. São considerados sinais vitais um conjunto de valores que identificam alterações fisiológicas no organismo. A temperatura. A temperatura corpórea é regulada por atividades cerebrais através da pele e depende diretamente do meio ambiente onde está o paciente. Podemos verificar a temperatura corpórea na região axilar, oral e retal, sendo que para a verificação dos dois últimos é necessário termômetro especial. Os valores axilares são discretamente mais baixos que os valores orais e retais. Hipotermia, igual ou inferior a 36 graus. Normotermia, entre 36 e 37,4. Febrícula, entre 37,5 e 37,7. Estado febril, entre 37,8 e 38. Febre, entre 38 e 39. Pirexia, entre 39 e 40. Hiperpirexia, acima de 40 graus. O que precisamos em relação ao material? Então, precisamos do termômetro, algodão com álcool, papel toalha, lavar as mãos, orientar o paciente, secar a região axilar com papel toalha, verificar a posição da coluna de galho, colocar o bulbo do termômetro na região axilar, aguardar entre 3 e 5 minutos, verificar o valor na coluna de mercúrio, deixar o paciente confortável, lavar as mãos, desinfetar o termômetro, anotar o procedimento do paciente. O pulso. Pulso são batimentos cardíacos devido à contração e uma dilatação de uma artéria que corresponde aos batimentos cardíacos. O controle do pulso pode ser feito nas artérias radial, que fica no pulso, temporal, que fica na cabeça, carótida, fica no pescoço, e a femoral, que fica na virilha. Pode ser verificado em qualquer artéria do organismo, sendo as mais comuns: radial, braquial, temporal, carótida, femoral, poplídea e pedial. Além disso, também poderá ser verificado diretamente no coração com o auxílio de um estetoscópio. Os valores considerados padrões são: pulso, 60 a 100 batimentos por minuto. Bradicardia, menor que 60 batimentos por minuto. Taquicardia, maior que 100 batimentos por minuto. Material: estetoscópio, se tiver necessidade, relógio com marcador de segundos, orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as mãos, escolher uma artéria, posicionar o dedo indicador e médio sobre a artéria, contar a pulsação por no mínimo 1 minuto, observando o ritmo e demais características. Lavar as mãos, anotar no prontuário, manter a posição de 2 minutos, em um, verificar o pulso e no outro minuto verificar a respiração. Respiração. Os movimentos respiratórios do paciente indicam o estado de oxigenação do organismo. Durante a respiração, o paciente fará inspirações de oxigênio e expirações de gás carbônico. Esse processo garante o fornecimento de oxigênio para todas as células do organismo. Valores padrões: eupneico, de 16 a 22. Bradipneico, menor que 16. Taquipnêutico, maior que 22. Apneia, ausência de movimentos respiratórios. Dispneia, alterações dos padrões respiratórios. Material: relógio com marcador de segundos e o procedimento. Não orientar o paciente sobre o procedimento, pois o paciente irá controlar a respiração. Durante a verificação de pulso do paciente, encostar a mão sobre o tórax do paciente, contar durante 1 minuto os movimentos de inspiração e expiração do paciente, observar o ritmo e a profundidade dos movimentos respiratórios, anotar no prontuário do paciente, manter a posição por 2 minutos, em 1 minuto verificar o pulso e no outro verificar a respiração. Pressão arterial. PA. A pressão arterial corresponde à pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias durante sua passagem.
A pressão arterial máxima é denominada de sistólica e a mínima de diastólica. Os valores para serem considerados deverão ser percebidos de uma série histórica, mas não são considerados padrões. Normotenso, 12/8 a 14/9. Hipotenso, 9/6. Hipertenso, maior que 14/9. Material: o esfigmomômetro, o esteto, orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as mãos, localizar a artéria braquial ou radial por palpação, colocar um manguito no braço do paciente cerca de 2 a 3 centímetros da fossa antecubital, manter o braço do paciente na altura do coração, posicionar os olhos do profissional no marcador do aparelho, palpar o pulso radial, inflar o manguito até desaparecer o pulso, para estimar o nível de pressão sistólica, desinflar rapidamente e esperar 1 minuto antes de inflar novamente. Colocar o estetoscópio no ouvido. Posicionar a câmpula do esteto sobre a artéria e inflar rapidamente, ultrapassando 20, nível estimado. Proceder à deflação na velocidade de 2 a 4 por segundos até determinar o valor de pressão sistólica. Aumentar a velocidade para 5 a 6 por segundo até determinar o valor da pressão diastólica. Retirar o aparelho do braço do paciente, informar o paciente o valor aferido. Caso seja necessário, repetir o procedimento. Lavar as mãos, anotar no prontuário. Dor. A dor é considerada o quinto sinal vital. Deverá ser verificada junto com os outros sinais e sempre que for necessário. Em caso positivo, a dor deverá ser verificada e anotada no prontuário, de hora em hora, até sua extinção. Para determinar a intensidade da dor, é utilizada várias escalas, entre elas a graduação de dor, de 0 a 10. São consideradas medidas antropométricas, a altura e a massa do paciente. Esses valores devem ser verificados no ato da admissão do paciente, se possível, e sempre que houver a necessidade. Para isso, eu preciso do material: balança adequada à massa do paciente, régua para verificação de estatura normalmente acoplada à balança, papel toalha, orientar o paciente sobre o procedimento, solicitar que o paciente retire o excesso de roupas, solicitar ao paciente para retirar o calçado e subir na balança sobre o papel toalha, verificar, anotar a massa do paciente, pedir ao paciente para ficar de costa para a régua e olhar na direção reta, posicionar a régua na altura da cabeça, solicitar ao paciente para descer da balança e anotar o valor da estatura, encaminhar o paciente para o seu leito, deixar o paciente confortável, lavar as mãos, anotar no prontuário os valores anotados. Preferencialmente, o paciente deverá ter sua massa verificada em jejum. Resumo: o prontuário do paciente sempre será um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinados ao registro de todas as informações referentes aos cuidados do médico e paramédico prestados ao paciente. A anotação no prontuário ou ficha clínica devem ser feitas de forma legível, permitindo inclusive identificar os profissionais da saúde envolvidos no cuidado ao paciente. Dentre essas anotações, a verificação correta dos sinais vitais e seus parâmetros, bem como as suas terminologias técnicas para o uso correto de suas anotações, devem ser bem entendidos, pois eles nos relatam as condições vitais de todos os pacientes sobre os nossos cuidados. Todo paciente tem direito a uma cópia do prontuário médico, se for solicitado. Muito obrigada.